Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Arena do Futuro. Hoje um programa muito especial, onde vamos falar sobre Apocalipse capítulo 7. E vamos falar um tema incrível, que é o selo de Deus. Você sabia que na Bíblia tem o selo de Deus e a marca da besta? Como saber qual é o selo de Deus? É isso que a gente vai estudar no programa de hoje. Prepare o seu coração. Não somente prepare o seu coração, como também convide os seus amigos. Aproveite o início do programa para mandar um Twitter, mandar uma mensagem no Face e convidar mais pessoas para virem aqui estudar a Bíblia com a gente. Nós estamos não apenas pela TV, nós também estamos pela Rádio Novo Tempo. Um grande abraço para você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer tê-lo conosco. Além disso, nosso programa tem também o Twitter, que é @Arena do Futuro, e o Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E ainda temos um blog que está cada vez melhor. Entra lá, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. E assim você pode espalhar a mensagem de Deus para o mundo inteiro através da internet. E além disso, você pode também interagir com a gente e participar do nosso programa nas redes sociais. Ok? Tem mais uma coisa importante que eu quero te falar. Nós temos um curso bíblico que apresentamos em forma de DVD. É o DVD A Última Esperança, que está disponível para você, é de graça, é só você fazer contato com a gente, as informações que você precisa, o nosso e-mail, o telefone, tudo aparece na sua tela e nós enviaremos para você esse curso maravilhoso, gravado em 5 países. Preparados? Então, com a Bíblia na mão, com Jesus no coração, vamos abrir a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Esse é um dos temas mais incríveis da Bíblia. Veja só. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa é uma leitura muito importante, porque apresenta um quadro apocalíptico interessantíssimo. E esse quadro apocalíptico apresenta um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus compassivo, um Deus que dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Esse tema de hoje, além de explicar o que significa o selo de Deus, ele vai mostrar para você que o nosso Deus é um Deus incrível, é um Deus que ama as pessoas, Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama os seus filhos, Ele ama todos os seres humanos. Por isso, o verso 1, que eu acabei de ler, diz que o profeta viu na visão 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus colocou sua proteção em volta da terra. Quando o Apocalipse fala 4 anjos nos 4 cantos da terra, não significa que a terra seja quadrada ou retangular, porque algumas pessoas imediatamente podem pensar, tá vendo? A Bíblia está falando que a terra é quadrada, porque fala de 4 cantos. Nada disso, meu amigo. A terra não é quadrada, a terra é redonda. E se você quer um texto bíblico para isso, é Isaías 40, 22. E se você quer um livro que fala muito sobre isso, é o livro de Jó. Então a Bíblia diz que a terra é redonda, obviamente, mas por que o Apocalipse capítulo 7, verso 1, diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra? Esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, nesses 4 pontos cardeais da terra, Deus colocou sua proteção, Deus estendeu as mãos dele sobre a humanidade. Essa é uma figura lindíssima, mostrando o cuidado de Deus, sabe? Mostrando que Deus está interessado em nós, que Deus tem um propósito para nós seres humanos. Por isso, o Apocalipse menciona esses 4 anjos nos 4 cantos da terra. E o detalhe é que a Bíblia menciona os anjos em pé. Notem bem, a Bíblia diz, os anjos estavam em pé. Sabe por que estavam em pé? Porque isso significa urgência. Significa que a mensagem que Deus tem para a humanidade é uma mensagem importante e urgente. Por isso que os anjos aparecem em pé. Outro detalhe importante nessa leitura é que os anjos aparecem segurando os ventos. Os ventos? Sim, os ventos.
O que significa, ou o que significam ventos no Apocalipse? Se você for para Jeremias capítulo 51, versículos de 1 a 5, você vai descobrir que ventos nas profecias representam guerras, representam conflitos, representam batalhas, representam problemas. Então, quando a Bíblia diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, segurando os ventos, a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus está protegendo as pessoas de catástrofes maiores, de problemas mais graves. Eu queria dizer a você que Deus tem seus anjos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, entre os senadores, entre os homens e mulheres que dirigem o país. Por essa razão é que os políticos não fazem tudo o que talvez gostariam de fazer no aspecto de querer dominar todas as coisas. Ou seja, o inimigo gostaria de acabar com a vida humana, mas Deus não permite, e na hora das decisões, das leis, na hora de tomar uma decisão a nível de país que influenciaria todo um povo, os anjos de Deus estão lá e o Espírito Santo também. Em outras palavras, Deus segura os ventos. Segurar os ventos significa que Deus está com o mundo nas suas mãos. Significa que o controle desse planeta está nas mãos de Deus. Significa que quem manda nessa terra, quem manda nesse planeta é o próprio Deus. Uma vez uma pessoa chegou a dizer que esse mundo está na mão do diabo. E eu quero dizer a você, meu amigo, que o mundo não está nas mãos do diabo. O mundo está nas mãos de Deus. E mais, sabe o que diz esse sagrado livro? Que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E eu digo mais, você não pode dar um passo, e nem eu, e ninguém pode dar um passo se Deus não permitir. Um passarinho não pode voar. É verdade, nenhum pássaro pode voar se Deus não permitir. Nenhum peixe pode nadar se Deus não permitir. Nada acontece nesse mundo se Deus não permitir. Eu queria que você soubesse que esse planeta está nas mãos de Deus. Deus segura os ventos. Deus está com o volante na mão. Deus está segurando o timão na mão. Deus é quem controla todas as coisas desse mundo. E não é o diabo não, tá? O diabo não está com essa bola toda como alguns acham que ele está. Não, não está não. Deus é quem manda. Amém? Diga amém aí na sua casa. Louvado seja Deus. E tem mais um detalhe importante. Quando o Apocalipse apresenta 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos, está mostrando que Deus está dando mais uma chance para as pessoas. Deus está dando mais um tempo para você pensar, ler a Bíblia e tomar uma decisão. Por isso que Deus está segurando os ventos. Deus está protegendo a terra contra, ou melhor, dos homens maus e do próprio inimigo. E Deus faz isso com um propósito apenas, um propósito. O propósito é o seguinte: Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama as pessoas todas desse mundo. Não importa se as pessoas são boas ou são más, se são fiéis ou infiéis, se leem a Bíblia ou não leem a Bíblia. Deus protege a todos, Deus cuida de todos, Deus ama a todos. E por causa disso, Deus, Ele segura os ventos, dizendo para as pessoas: olha, eu amo você e eu vou dar mais um tempo para que você me conheça e para que você tome uma decisão. Esse é o nosso Deus, apaixonante, incrível, maravilhoso. É o meu Pai, é o seu Pai. Esse Deus está dizendo a você que ainda há oportunidade de salvação. Mas, meu amigo, não haverá muito tempo mais. De acordo com a Bíblia, um dia Ele vai soltar os ventos. E quando Deus soltar os ventos, acabará o tempo de oportunidade. Vai acabar as chances. Vai fechar a porta da graça. Vai acabar o tempo de salvação. E como você e eu não sabemos o que vai acontecer amanhã, o futuro pertence a Deus. Então aproveite essa chance hoje para tomar uma decisão. Aproveite esta oportunidade hoje para entregar sua vida a Jesus. Aproveite agora a chance que Deus está lhe dando, enquanto Ele segura os ventos, para que você possa dar um passo de fé, para que você possa ir para a igreja, para que você leia mais a Bíblia, para que você possa nascer de novo, ser batizado. É agora, é a chance que Deus está dando para cada um de nós. Entendeu? E esse texto que eu estou explicando, que é o capítulo 7 de Apocalipse e o versículo 1, ele não para por aí. Porque nós temos que fazer agora uma outra pergunta, e essa outra pergunta vai abrir uma avenida para a gente analisar aqui. A pergunta é a seguinte: Deus está segurando os ventos porque nos ama? E a resposta é sim, claro. Mas há um outro motivo pelo qual Deus esteja segurando os ventos? Sim, há um outro motivo, mas esse outro motivo, ele está
inserido no amor de Deus. Só que eu preciso mostrar para você esse outro motivo que faz parte também do amor de Deus e do plano de Deus. Veja comigo Apocalipse capítulo 7, vamos para lá outra vez, Apocalipse 7, verso 2 agora. Olha o 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Observe que no verso 1 aparecem 4 anjos, nos 4 pontos cardeais da terra. No verso 2 diz que aparece um outro anjo do nascente do sol. E esse outro anjo que aparece, ele traz consigo uma mensagem. Ele traz consigo um recado de Deus. Ele traz consigo uma doutrina, um princípio bíblico. E esse princípio bíblico é chamado aqui no verso 2 de selo de Deus. Esse outro anjo que aparece do nascente do sol, ele traz a mensagem do selo de Deus para a humanidade. E quando esse outro anjo aparece trazendo o selo, ele clama aos 4, ele grita para os 4, ele chama a atenção dos outros 4 anjos. E sabe o que é que ele diz aos 4? O verso 3 responde essa pergunta. Veja o verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, a mensagem desse outro anjo é uma mensagem tão urgente quanto. É uma mensagem muito importante do amor de Deus, da graça de Deus, do selo de Deus. Então esse outro anjo que aparece do nascente do sol, ele clama para os 4 e diz assim: atenção vocês 4, não soltem os ventos ainda, segurem um pouquinho mais, um pouco mais, não soltem os ventos. Eu tenho uma missão, diz o anjo. A minha missão é selar na fronte os servos do nosso Deus. Fronte, testa, é símbolo de razão, de entendimento, é símbolo de inteligência, a razão, entendeu? A razão humana. Deus quer colocar o selo dele no seu entendimento, na sua razão. Entende? É isso que Deus quer fazer. Por isso que o selo de Deus é colocado na testa, porque testa simboliza razão, simboliza entendimento. Por isso o anjo clama para os 4 e diz assim: não soltem os ventos ainda, eu preciso selar na fronte, na testa, na razão, no entendimento das pessoas. Em outras palavras, você precisa entender a verdade para aceitá-la. Você precisa entender o selo de Deus para ser selado. Você precisa entender o plano da salvação para ser batizado. Você precisa entender a verdade para tomar uma decisão. Deus não quer que você venha apenas pela emoção. Deus quer que você venha pela razão. Claro que a emoção faz parte também do cristianismo, mas a base e o princípio é a razão. Por isso que o selo de Deus é colocado na testa, o selo de Deus é colocado no entendimento. Então esse outro anjo, ele vem e ele grita para os 4, ele pede mais tempo, ele pede mais uma chance, ele pede mais oportunidades, ele pede um pouquinho mais de tempo, porque ele precisa selar as pessoas. E esse programa existe para isso. Esse programa é a voz daquele anjo. Esse programa é a voz daquele anjo que clama para os 4 e diz assim: ei, espera um pouco, não solte os ventos ainda. Eu preciso fazer mais uma arena, mais uma temporada, mais uma série, porque tem gente que ainda não ouviu essa mensagem. Eu preciso mais um tempo, porque tem uma cidade no Brasil que ainda não tem o canal aberto. Eu tenho que botar o canal aberto nessa cidade. Eu ainda preciso botar o canal aberto numa capital do Brasil, ou numa cidade pequena, ou numa cidade média. Esse anjo está clamando, e esse clamor do anjo é o nosso clamor aqui. Nós queremos que você tenha mais um tempo de oportunidade, e esse tempo é hoje. O Arena de hoje te oferece esse tempo de oportunidade, para que você tome uma decisão, para que você seja selado, para que você seja marcado pelo selo, pelo sinal, pela marca de Deus. Amém? Claro que sim. Deus seja louvado por isso. E a Bíblia continua falando desse assunto tão incrível. O versículo 3 apresenta o outro anjo clamando para os 4. Mas uma pergunta fica no ar. Sabe qual é a pergunta? Até agora, pastor, está tudo muito interessante, muito bonito, mas qual é o selo de Deus? Onde está o selo de Deus na Bíblia? Essa é a pergunta-chave. E você precisa não só fazer a pergunta, como buscar na Bíblia a resposta. Deus tem na Bíblia a resposta para você. Onde está o selo de Deus? O que significa esse selo?
Para algumas pessoas, o selo de Deus é o Espírito Santo, para algumas pessoas. Mas será que é isso que diz a Bíblia? Outras pessoas acham que o selo de Deus é o sinal da cruz. Mas eu pergunto, será que é o sinal da cruz? Para outras pessoas, o selo de Deus é falar em línguas estranhas na hora de uma oração. Eu pergunto, seria falar em línguas o selo de Deus? O que você acha? De acordo com a Bíblia, o selo de Deus não é nada disso. O selo de Deus não é o Espírito Santo, não é o dom de línguas e nem língua estranha. O selo de Deus não é o sinal da cruz. O selo de Deus não é caridade, não é você dar comida para os pobres. Esse não é o selo de Deus. Sabe qual é o selo de Deus? Sabe onde está o selo de Deus? Eu vou mostrar para você um texto da Bíblia, mais de um texto, para lhe mostrar claramente onde está e o que significa o selo de Deus. Está pronto? Está preparado? Então eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo e vamos fazer uma coisa interessante. Abra a Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 16. Vamos lá? Isaías 8, 16. Esse texto diz para a gente onde está o selo de Deus. Isaías 8, 16. Fala assim, ó. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ouviu isso? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Em outras palavras, o selo de Deus está na lei. Na lei de Deus. Que lei? Os 10 mandamentos. É isso mesmo. E você quer saber qual é o selo de Deus e como descobrir detalhadamente o selo de Deus? Ok? Vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo e logo depois eu volto para continuar esse tema tão importante. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Hoje falando sobre o selo de Deus de uma maneira muito especial e diferente, com base, obviamente, na palavra de Deus, na Bíblia. E antes do intervalo, eu mencionei Isaías 8,16. E agora a gente vai continuar exatamente a partir do capítulo 8, verso 16, do livro de Isaías, um profeta conhecido como profeta messiânico. Vamos então voltar ao texto. Eu vou abrir aqui a Bíblia outra vez em Isaías 8,16. Está bem aqui. Exatamente aqui. Diz assim, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja, sela a lei. Na verdade, a lei de Deus, ela tem um papel importantíssimo nos princípios da Bíblia e no caminho que conduz você à vida eterna. Claro que a salvação é estritamente pela graça em Jesus Cristo, não há dúvidas quanto a isso. Mas a Bíblia está dizendo que o selo de Deus está na lei, que a lei de Deus é justamente o local onde você vai encontrar o selo de Deus, aquele selo que aparece em Apocalipse capítulo 7. Antes da gente continuar lendo os textos, é importante saber o seguinte, para que uma coisa seja um selo, para que um selo seja selo, fica melhor assim, tem que haver três características, Três características. A primeira característica é o nome do dono do selo. A segunda tem que ter o cargo, a função que esse dono do selo exerce. E a terceira é o território onde o dono desse selo domina e administra. Entendeu? Três características. Nome, função, cargo, função e território. E nós encontramos exatamente essa explicação dessas três características quando você analisa a história dos reis no passado. Antigamente os reis usavam um anel grosso na sua mão e esse anel funcionava meio que como um carimbo. Ele mandava escrever uma carta e com o anel ele selava a carta, ele batia assim como um selo e ali selava a carta e nesse carimbo, como um carimbo, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território geográfico onde ele era rei. Ok? Por isso, a partir daí surge então a ideia do selo. E o Apocalipse menciona que Deus tem um selo. Portanto, o selo de Deus tem que ter o nome de Deus, tem que ter a função de Deus, o cargo de Deus, e tem que ter o território que Deus domina, que Deus é Deus. E para dar essa ênfase nesse tipo de características que eu acabei de mencionar, eu vou ler com você um texto no livro de Esther.
O livro de Esther é um livro muito interessante, que está no Antigo Testamento. Esse livro fica perto do livro de Jó. Na verdade, fica antes de Jó. Você encontra o livro de Esther. E eu lhe convido a ler comigo o capítulo 3, Esther capítulo 3, versículo 12. Esse é um verso muito importante para entender esse assunto. 3:12. Clamaram, ou melhor, chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Ouviu isso? Escreveram uma carta em nome do rei, e com o anel do rei se selou. Justamente aí estava o selo, e esse selo com o anel do rei tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Por isso, quando o profeta Isaías diz assim, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos, Isaías está falando que o selo de Deus está na lei. E obviamente que na lei de Deus, você vai ter que encontrar um dos 10 mandamentos, onde tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina, para que de fato seja um selo. Quando a gente começa a ler os 10 mandamentos, você logo percebe qual mandamento dos 10 tem as 3 características. Se você abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20, que é justamente onde estão os 10 mandamentos, você vai perceber isso de maneira clara. Veja só, abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Eu vou ler para você os 10 mandamentos e vou mostrar em cada um dos 10 se tem ou não as 3 características. E se tem as características, ou se tiver as características, você vai saber qual dos 10 mandamentos tem as 3 características, para você descobrir qual que é o selo. Vamos ver o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3. Diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é importantíssimo, devemos guardá-lo. Mas perceba que ele não tem nem o nome de Deus, nem o cargo de Deus, nem o território que Deus domina. Vamos para o segundo mandamento, versos 4, 5 e 6. Dizem assim, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo. O segundo mandamento tem o nome de Deus, só o nome, não tem o cargo e nem o território que ele domina. Portanto, o segundo mandamento não tem as 3 características. Devemos obedecê-lo, obviamente, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos agora para o terceiro mandamento, verso 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui aparece o nome de Deus, aparece o nome, mas não aparece o cargo nem o território. Portanto, o terceiro mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Agora vamos para o 4º mandamento, que fala do sábado, do verso 8 até o verso 11. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou ler esse texto não. Eu não vou ler esse mandamento que fala do sábado, que é o 4º mandamento. Eu vou pular esse mandamento. Você sabe que as igrejas em geral, elas não aceitam esse mandamento. E eu vou agora pular um pouquinho, vou deixar esse mandamento de lado por 1 minuto. E depois eu volto nele, só para você ver o que acontece. Só para você ver se a visão dos nossos amigos que não aceitam o sábado, se essa visão deles está certa ou não. E eu vou pular exatamente o 4º mandamento. Pulo 1 minutinho e volto nele daqui a pouco. Eu só quero fazer didaticamente para você entender. Vamos para o 5º mandamento. Estou pulando o 4º e vamos para o 5º mandamento. Verso 12, diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que aqui também tem o nome de Deus, mas não tem o cargo e nem o território. Portanto, o 5º mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos para o 6º mandamento, que diz, não matarás. Veja, também devemos obedecê-lo, mas esse mandamento não tem nenhuma das 3 características. Vamos para o 7º mandamento, que diz, não adulterarás. Também devemos obedecer esse mandamento, mas ele também não tem nenhuma das 3 características. Vamos para o 8º mandamento, que diz, não furtarás. Também devemos obedecê-lo, claro, mas ele também não tem nenhuma das 3 características de um selo.
Vamos para o 9º mandamento, verso 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento também deve ser obedecido, mas não tem nenhuma das 3 características de um selo. Vamos para o 10º e último mandamento, verso 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento também deve ser obedecido, mas não tem nenhuma das 3 características de um selo. Ou seja, você percebeu que eu li 9 mandamentos? Eu li os 9 que todo mundo concorda, que todo mundo aceita. E nenhum dos 9 tem as 3 características de um selo. Percebeu? Mas não esqueça que eu pulei um mandamento. Eu pulei o mandamento número 4, que fala do sábado. Justamente o mandamento que as pessoas pulam, que as pessoas não aceitam. E justamente esse mandamento que a gente pulou, que as pessoas não aceitam, é o mandamento que tem as 3 características. Por incrível que pareça, o mandamento que as pessoas mais rejeitam é aquele que tem as 3 características. Você duvida? Não, você não duvida, porque eu vou lhe mostrar agora. Nós vamos voltar agora e vamos ler o 4º mandamento. Aquele que a gente não havia lido, eu vou ler agora. E vou lhe mostrar nesse 4º mandamento as 3 características de um selo. E você vai ficar impressionado pela palavra de Deus. Perceba, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou pregando a Bíblia, não estou pregando ideias humanas, nem filosofias humanas, não, é a Bíblia. Eu não estou falando tradição humana, nem tradição papal, nem do pastor A, do pastor B e do pastor C. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, lhe mostrando na palavra. Amém? Então vamos ver agora o 4º mandamento. Êxodo 20, versos de 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Paremos um pouco aqui. Você viu aqui aparece o nome de Deus, mas também apareceu o nome de Deus em outros mandamentos, não é verdade? Vamos continuar. Verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, das tuas portas para dentro. Até agora só temos o nome de Deus. E falta-nos um versículo somente. Vamos ver o versículo 11, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Paremos um pouco aqui. Veja só, o verso 11 diz: em 6 dias fez o Senhor. Ou seja, em 6 dias criou o Senhor. Mostrando claramente que Deus, Ele criou, Ele fez. Aí está o cargo de Deus, aí está a função de Deus. Deus é criador. Está mostrando Deus como criador, porque diz: em 6 dias Ele fez, em 6 dias Ele criou. E só para você entender, nenhum outro mandamento apresenta Deus como criador. Somente o 4º mandamento, que diz que em 6 dias Ele criou. E justamente esse aspecto aqui é um aspecto que, além de falar do sábado, também fala da criação, do criacionismo. Enquanto muitas pessoas defendem o evolucionismo, nós estamos falando aqui do criacionismo, que está no 4º mandamento, que fala do sábado, que está no mandamento que tem as características de um selo. O verso 11 diz claramente: porque em 6 dias fez o Senhor. Ele fez, Ele criou. Então já temos o nome, já temos o cargo de Deus, Criador. E o verso 11 continua: em 6 dias Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você viu isso? Observe que o verso 11 mostra que Deus é Deus dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Em outras palavras, nós descobrimos aqui o território onde Deus domina, onde Deus é Deus. Então está claro que esse mandamento, o 4º mandamento, ele tem as 3 características de um selo. Tem o nome de Deus, tem o cargo de Deus e tem o território onde Deus domina, onde Deus é Deus. Deus não é Deus só de um país, Deus não é Deus só do planeta Terra, Deus é Deus de todo o universo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, meu amigo e minha amiga, você percebeu, analisando os 10 mandamentos, que somente o 4º mandamento tem as 3 características de um selo. Quando o profeta Isaías falou: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos, Isaías estava dizendo que o selo de Deus está na lei. Então é claro que ao analisar a lei, você percebe nitidamente que o 4º mandamento fala
as características de um selo. Justamente o mandamento do sábado, justamente aquele que os evangélicos em geral não aceitam, justamente o mandamento que a igreja romana mudou do sábado para o domingo, justamente o mandamento que as pessoas mais têm dificuldade para guardar, justamente o mandamento que é mais rejeitado pelos cristãos em geral. Esse mandamento é aquele que tem as 3 características, meu amigo. Quando aparece em Apocalipse 7, aquele outro anjo que vem do nascente do sol, e que traz o selo do Deus vivo e clama para os 4 e diz assim: não soltem os ventos ainda, eu preciso selar os meus filhos, os meus servos. Veja esse detalhe, o detalhe de Apocalipse 7 fica claro em Isaías 8 e Êxodo 20. Ou seja, o 4º mandamento, o selo de Deus, tem as 3 características. O 4º mandamento tem as características de um selo. Ficou claro para você? Agora que você sabe que o sábado tem as características de um selo, você começa a entender por que nós guardamos o sábado. Você começa a entender por que Israel, o povo de Israel, também aceita o sábado. Você começa a entender por que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Você começa a entender por que os profetas do Velho Testamento guardaram o sábado. Você começa a entender por que a Virgem Maria guardava o sábado. Você começa a entender por que os apóstolos também guardavam o sábado. Você começa a compreender mais claramente por que a Bíblia fala do sábado de ponta a ponta. O sábado não é somente um dia de guarda, o sábado é um selo, é uma marca, entendeu? Uma marca. E você precisa ter esse selo na sua testa, na sua razão, no seu entendimento. Será que é tão complicado assim de entender? Ou será que a voz do seu pastor é mais forte do que a voz de Deus? Ou será que a opinião da sua igreja é mais importante do que a Bíblia? Você crê na Bíblia ou crê no seu pastor? Você crê na Bíblia ou crê no sacerdote? Você crê na Bíblia ou crê na tradição? Se você crê na Bíblia, meu amigo, tem que aceitar esse princípio. Agora, se você não crê na Bíblia, aí eu entendo que realmente você não vai aceitar. Mas se você crê nesse livro, meu amigo, abra o seu coração para receber o selo de Deus. Amém? Amém? Vai, fala amém. Amém, louvado seja Deus. Eu vou fazer o seguinte agora, vou fazer um intervalo. E depois do intervalo, eu quero lhe mostrar a confirmação, a prova dos 9, para você ter a certeza absoluta de que o sábado é a marca de Deus, é o sinal de Deus, é o selo de Deus, ok? A gente volta já já, enquanto isso liga para um amigo, manda uma mensagem no Face ou no Twitter e nós nos encontramos depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o 3º e último bloco desse tema tão especial que é o selo de Deus. No bloco anterior, eu disse que mostraria agora um texto importantíssimo confirmando, ou seja, a prova dos 9, confirmando que o sábado realmente é o selo, é o sinal, é a marca de Deus. E é justamente isso que vamos fazer agora. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, vamos ler 2 versículos desse capítulo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, primeiramente. Aqui está, número 20, versículo 12. Está escrito: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Observe que aqui a Bíblia é bem clara ao dizer que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Agora, para confirmar isso, para ficar mais claro ainda, veja Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O versículo 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esses 2 versículos são suficientes, porque são muito claros, para nos ajudar a entender que o sábado realmente é o selo, é o sinal, é a marca de Deus. Lembre-se que são 3 palavras sinônimas. Uma palavra é selo, a outra é marca e a outra é sinal.
O sábado é o sinal, é a marca, é o selo entre Deus e o seu povo aqui na terra. Como você já sabe, existem dois caminhos, o estreito e o largo. Existem dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. E nesse caso você acabou de ver na Bíblia, no bloco anterior, também no primeiro bloco, você viu que o quarto mandamento, o sábado, é o único mandamento dos 10 que tem as 3 características de um selo. Lembra disso? O nome, o cargo e o território. E agora o profeta Ezequiel confirma essa ideia ao dizer que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E tem mais um ingrediente desse versículo 20 de Ezequiel. Vamos ver outra vez o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, a guarda do sábado é muito mais do que simplesmente parar as atividades no dia. A guarda do sábado é um testemunho declarando em alto e bom som quem é o seu Deus. Porque o texto que eu li termina dizendo assim, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, guardar o sábado identifica quem é o seu Deus. Guardar o sábado é muito mais do que parar de trabalhar. É um testemunho dizendo qual é o seu Deus. Qual é o seu Deus? O sinal, a prova, a marca, o selo, para que todos saibam qual é o seu Deus, é o sábado. Entendeu? O sábado é esse sinal, é esse selo entre Deus e o seu povo. E você e eu precisamos receber esse selo. Nós todos os seres humanos sinceros, precisam abrir o coração e a mente para receber a marca, o selo de Deus. Por quê? Porque no livro de São Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, você pode abrir a Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito assim, ouça, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse texto é claro ao dizer que não é qualquer pessoa que diz Senhor, Senhor que será salva. Não é qualquer pessoa que frequenta a igreja que será salva. Não é qualquer pessoa que simplesmente diga, eu creio em Deus e será salva. O texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo. É claro, para ser salvo, para entrar no reino de Deus, é importante ir além de simplesmente falar o nome de Deus. É preciso obedecer a Deus. É preciso aceitar Jesus como Salvador pessoal e obedecer a Deus. E nesse processo de obediência entra os 10 mandamentos e nos 10 mandamentos está o quarto mandamento que fala do sábado, que é o selo de Deus, é o sinal de Deus, é a marca de Deus. Quando você olha para a Bíblia como um todo, você percebe nitidamente que os servos de Deus em todos os tempos guardaram o sábado. Você não encontra na Bíblia nenhum outro dia santo. O único dia santo que está na Bíblia é o sábado. As pessoas depois criaram a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira da Paixão e também criaram o domingo como um dia de guarda e ainda alguns lugares guardam a sexta-feira e a segunda-feira. Mas a verdade é que dentro desse sagrado livro, dentro da Santa Bíblia, somente existe um dia que é santo. Só um dia. E esse dia é o sábado, é o 7º dia da semana. Por isso que o livro do Apocalipse, no capítulo 7, como a gente viu no primeiro bloco, o Apocalipse capítulo 7 menciona claramente que aparece um outro anjo trazendo o selo do Deus vivo. Esse selo do Deus vivo está bem claro que é o sábado. Esse é o selo de Deus, essa é a marca de Deus. Tudo bem? Se você já entendeu, se já está claro para você que o sábado é o selo, é a marca ou é o sinal entre Deus e o seu povo, eu lhe faço uma pergunta. Você deseja receber na sua testa, na sua fronte, o selo de Deus? Claro que sim. Eu tenho certeza que sim, mas eu tenho que perguntar a você. Se você deseja receber o selo de Deus na sua mente, no seu entendimento, levante a sua mão aí na sua casa. Vai, levanta a sua mão aí em casa. Se você concorda com o sábado, se você diz, pastor, eu entendi e eu quero essa marca, eu quero esse sinal, eu quero o selo de Deus em minha mente, eu quero. Se você quer, levante a mão e diga, eu quero. Declare comigo, eu quero na minha fronte o selo de Deus. Se você quer receber essa marca, então é só você levantar a mão, e mais do que levantar a mão, é abrir o coração e começar a guardar o sábado. Deus está chamando você para guardar o sábado. Venha conosco guardar o seu primeiro sábado. No próximo sábado, procure a Igreja Adventista do 7º dia, mais perto da sua casa.
e diga assim: olha, eu assisti o Arena, e eu assisti o tema sobre o sábado, sobre o selo de Deus, e eu vim aqui para guardar o meu primeiro sábado. Vocês podem me ajudar, e a igreja vai ajudar você, o pastor vai te receber, os anciãos também, os irmãos irão te receber, e você vai guardar o seu primeiro sábado. Lógico que no começo a gente não consegue fazer tudo certo, no começo a gente se atrapalha um pouco, é normal. Tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente não faz 100%. Mas o importante é você dar o primeiro passo. O importante é você começar. E à medida que você começar a guardar o sábado, você vai cada vez mais melhorando essa obediência. E com o tempo você vai perceber que valeu a pena guardar esse mandamento. E você vai ver que o sábado, ele é o quarto mandamento e ele traz para você um equilíbrio. Sabe por quê? Porque além de você obedecer a Deus, além de receber a marca de Deus na fronte, você vai começar a ter mais paz. E você vai ter uma vida mais equilibrada. Você vai ter uma família muito mais feliz. Sabe por quê? Porque dentro da Bíblia, no Novo Testamento especialmente, nós encontramos Jesus curando as pessoas aos sábados. Você já leu na Bíblia que Jesus curava as pessoas aos sábados? Sim, está escrito. Está escrito em João capítulo 5, João capítulo 9, está escrito em Mateus capítulo 12. Tem vários textos da Bíblia que mencionam Jesus curando as pessoas aos sábados. E você sabe por que Jesus curava as pessoas aos sábados? Algumas pessoas em nossos dias acham que Jesus transgrediu o sábado porque ele curava as pessoas no sábado. Mas eu afirmo a você, baseado na Bíblia, que Jesus nunca transgrediu o sábado. Ao contrário, quando ele curava as pessoas aos sábados, ele estava fortalecendo a guarda do sábado e estava dando a mensagem correta sobre o sábado. Jesus curou 7 vezes no sábado. A Bíblia menciona 7 curas que Jesus fez no sábado. Curioso, né? Justamente 7, porque 7 é o número da perfeição. E tudo que Jesus faz, ele faz perfeito. Ele fez então 7 curas aos sábados. E essas curas que Jesus fez aos sábados passam para nós uma mensagem. A mensagem é a seguinte: o sábado é dia de cura. Sabia disso? O sábado é dia de paz. O sábado é dia feliz, dia da felicidade, dia da alegria. O sábado é o dia da família. O sábado é o dia do Senhor. O sábado é o santo dia do Senhor. Então, se você começar a guardar o sábado, você também será curado, como aquele paralítico foi curado, como aquele cego foi curado, como aquele homem da mão mirrada também foi curado. Ou seja, guardar o sábado significa começar a viver um processo de cura. E toda pessoa que guarda o sábado começa a receber de Deus a cura espiritual e também a cura física. E se você ainda não guarda o sábado e já é um cristão, já frequenta uma igreja, eu faço um desafio para você, eu faço um convite para você: venha guardar o sábado conosco. Venha guardar o sábado com os adventistas do 7º dia e você vai ver que maravilha que é, que delícia que é guardar o sábado. Você vai ser muito mais feliz e muito mais abençoado. Topa o desafio? Aceita o meu convite? E, por favor, não fique bravo comigo porque eu estou falando sobre o sábado. Não fique bravo comigo porque o sábado não é meu, o sábado é de Deus. Não fui eu que estabeleci, nem fui eu que criei, foi Deus quem fez isso. E Deus está chamando você para guardar o sábado, amém? Se você aceita o chamado para guardar o sábado, eu gostaria que você fizesse contato conosco. Entre em nossa rede social, entre no Facebook, no nosso Facebook, você já sabe, né? facebook.com/Arena do Futuro. Entra lá, fale que você tomou a decisão, conte pra gente a sua experiência, ou vai no nosso Twitter, @Arena do Futuro, mande o seu recadinho pra gente, ou vai no blog, você pode ir no blog também. Você vai novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. Faça o seu comentário, explique, diga: olha, eu assisti o programa sobre o selo de Deus e hoje finalmente eu entendi e eu quero guardar o sábado, eu vou guardar o sábado pela graça de Deus. O que você acha? É uma boa ideia ou não é? Claro que é uma boa ideia. Então eu espero você no próximo sábado guardando conosco pela primeira vez, quem sabe, ou pela segunda ou pela terceira, não importa, que você venha e comece a guardar o sábado conosco. Amém? O nosso Deus é maravilhoso. Há pouco tempo atrás eu estava na cidade de Brasília e eu fui pregar numa igreja adventista de Brasília. E quando eu cheguei naquela igreja, apareceu uma senhora chamada Fátima, e ela se aproximou de mim e falou assim: pastor do céu, eu não poderia imaginar nunca que você estaria aqui hoje. Eu assisti o Arena ontem, e você ontem falou assim: procura a igreja adventista mais perto da sua casa, e eu vim hoje pela primeira vez, e você está aqui para pregar?
Eu falei, irmã, é um milagre mesmo, porque eu não estaria aqui hoje. Houve uma mudança e eu estou aqui. Então veja, eu convidei essa pessoa pela TV, como estou convidando você hoje. E ela foi no sábado seguinte. E curiosamente, por plano de Deus, eu cheguei ali e então conversei com essa irmã. E nós tiramos ali uma foto, fizemos uma oração e ela participou do culto. Foi maravilhoso. Louvado seja Deus. E você, não importa se eu vou estar ou não naquela igreja, o que é importante é que você esteja. E o importante é que você vai ter um encontro com Deus. Você vai ter um encontro com aquele que estabeleceu o sábado. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Agora que você entendeu a mensagem toda, já entendeu todo esse tema, eu quero conversar com você mais seriamente. É aquela conversa nossa, de coração para coração. Lembra? Já está sentado já? Na cadeira, no sofá, tudo bem por aí? Eu vou sentar na minha cadeira, no meu sofá, para a gente conversar um pouco mais intimamente, um pouco mais à vontade na sua casa ou na minha casa. O Arena do Futuro é como se fosse a nossa casa. E você está aí na sua casa sentado agora, por favor, chega mais perto. Por favor, chega mais perto. Vamos conversar bem de pertinho. Pode vir mais perto. Quando chegar mais perto, me avisa. Fala, cheguei, já estou aqui. Ok? Vamos ver, já chegou? Chega mais um pouquinho. Aí está, muito bom. É o seguinte, eu quero dizer para você que Deus tem um povo na terra. E o povo de Deus está espalhado nas mais variadas igrejas e denominações. Deus tem seus filhos na terra. E você pode fazer parte do povo de Deus. Deus tem um chamado para todos os seres humanos. O plano de Deus é para todas as pessoas, não somente para mim, não somente para você. Mas você que está assistindo agora é um convidado especial, está sendo chamado por Deus para começar uma vida nova. Você sabia que dentro da Bíblia existem 3 tipos de descansos? Você sabia que aqui dentro está escrito sobre 3 tipos de descansos? O primeiro descanso é o descanso físico. E para o descanso físico, Deus nos deixou o sábado. O segundo descanso é o descanso espiritual. E para o descanso espiritual, Deus nos deu Jesus. E o terceiro descanso é o descanso eterno. Para este, Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Então, para você ter o descanso completo, você precisa guardar o sábado e precisa aceitar Jesus e precisa permanecer em Cristo até a volta de Jesus, quando Ele vai levar você para um novo céu e para uma nova terra. Em outras palavras, não basta apenas guardar o sábado, é preciso aceitar Jesus. E não basta aceitar Jesus, é preciso guardar o sábado. Hoje nós temos as duas situações. Você sabe que tem muitas pessoas, especialmente em Israel, que guardam o sábado. Muitas pessoas guardam o sábado, mas não aceitam Jesus, como acontece com os israelitas. E aqui no Ocidente e outras partes do mundo, tem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam o sábado. Então são 2 extremos, os 2 extremos estão errados. Os 2 extremos são perigosos. Por isso que o certo é você aceitar Jesus como Salvador pessoal e guardar os seus mandamentos. Guardar o sábado. Como Jesus falou com aquela mulher pecadora, aquela mulher que foi apanhada em adultério. Lembra da história dela? Está em João capítulo 8. Ela veio a Jesus do jeito que ela estava, pecadora, praticando inclusive adultério. Jesus a recebeu e disse, eu não te condeno. E logo depois que Jesus a aceitou e a perdoou, Jesus disse, agora vai e não peques mais. Ou seja, nós devemos ir a Jesus do jeito que nós estamos. E depois que Jesus nos abraça e nos justifica e nos perdoa, Ele fala, vai e não peques mais. Isto é, agora vai e obedeça os meus mandamentos. É isso. Não importa o quão longe você andou de Deus. Não importa o quão longe você esteve de Jesus. Não importa o quão distante você esteve da palavra de Deus. O que importa é que hoje Deus te dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Nunca é tarde para a gente dar um passo de fé. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para nascer de novo. Se você deseja começar hoje tudo de novo, se você quer hoje iniciar uma nova vida, se você quer nascer de novo da água e do Espírito, se você quer o selo de Deus, se você quer ser marcado por Deus, se você deseja realmente entregar sua vida completamente a Deus, não importa onde você está e não importa o que passou, a partir de hoje você pode começar tudo de novo. Está disposto? Eu creio que sim.
Então nós vamos agora fazer uma oração. E depois da oração, não esqueça, procure a igreja adventista mais próxima da sua casa e vá até lá no próximo sábado para guardar o sábado. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo programa de hoje acerca do sábado. Muito obrigado, Senhor, porque nós tomamos a decisão de receber o Teu selo, o Teu sinal. Abençoa este homem que está me acompanhando agora. Abençoe também esta mulher. Derrama sobre ela e sobre ele o poder do Espírito Santo. E que essa pessoa comece hoje a aguardar o sábado para ter uma vida mais feliz e para ter mais saúde física e saúde espiritual. Em Tuas mãos eu entrego todas estas pessoas que acompanham esta oração e esse programa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.